como eu prometi, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como transformar as ideias, as percepções, as sensações em palavras escritas. Bom, muita gente fala assim, Dani, mas olha que legal, fui no parque, né? Aí eu vi lá, tinha um pato, tinha as pessoas fazendo piquenique, o cachorro, o céu azul e tudo mais. Eu achei aquilo lindo, maravilhoso, perfeito. Queria escrever um texto sobre isso. E quando eu peguei o papel e fui escrever sobre aquilo, pá, travei, não sai. Parece que quando eu leio aquilo que eu escrevi não condiz com a sensação que eu tive. Parece que a minha sensação foi tão especial, foi tão interessante quando eu vi, né, aquelas nuvens, aquelas pessoas, e na hora que eu fui me expressar, na hora que eu fui traduzir aquele sentimento, aquela sensação, aquela percepção em palavras, elas me faltaram, né? O que acontece? Ai, tem dois caminhos aí que às vezes acontecem, né? Um caminho é escrever é um processo para pessoas nobres, iluminadas, perfeitas, ótimas, que fazem isso assim, enfim, não sei, é delas, né? É uma distinção. Por outro lado, a pessoa também pode entrar numa de achar que tá tudo bem, então eu vou jogar qualquer coisa ali no papel mesmo, que entender, que entenda, o importante são as palavras, são os sentimentos jogados, e é isso aí. Qual que é a questão com essas duas propostas, né? Numa proposta, né, se você quer escrever para alguém, né, que você quer ser lido, seja nas suas redes, seja por um texto que você vai entregar no seu trabalho, enfim. Se você quer ser lido, causar algum efeito com aquele texto, o que pode acontecer se você se prende a essa coisa nobre, maravilhosa, não sei o que lá? O texto pode nunca ficar pronto. Porque você tá ali naquele preciosismo de achar sempre que não tá bom, que o texto é de poucas pessoas, que você não pode, que você não sabe, que você não quer, e aí não vai. E do outro lado, o que pode acontecer? Você superestima a sua capacidade, né, de expressar ali seus sentimentos, vai jogando tudo de qualquer jeito, e o texto no final, ou até aquele poema, aquele texto se comunica só com você, ou com pessoas que conhecem muito aquele assunto como você, ou só com seus pares. Aquele texto não faz sentido para mais pessoas. Então, nos dois caminhos aqui, você não conseguiu se comunicar, né? E nem comunicar aquela beleza do parque, do pôr do sol, tá? Então, o que eu gostaria de dizer, assim, hoje, né, pra dica ficar piquititica, vamos tentar não nem mistificar demais esse processo, que é de poucos escolhidos, de pessoas muito maravilhosas e perfeitas, né? Todo mundo pode escrever um texto competente, um texto bacana, um texto que inspire. E também, gente, não é depósito de lamúria o texto, né? Então, vamos ter um pouquinho, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente, né? Então, foi Fernandinho Pessoa. Então, assim, vamos tentar não assumir ali uma primeira pessoa destrambelhada também no texto, que aquele texto só vai fazer sentido para uma ou duas pessoas, né? Como é que a gente vai unir a forma, né? Então, escrever algo que realmente, assim, faça sentido para alguém além de você, né? Que possa tocar mais pessoas, que possa chegar em mais pessoas. E de outro lado, que além daquele texto ali tocar mais do que você mesmo, ele seja interessante, que seja um texto que quando alguém lê, fala, nossa, cara, eu pensei isso também, eu sinto isso também. Você colocou em palavras coisas que talvez eu sinta, que às vezes eu percebo. Né? Ou então você mesmo, né? Talvez você só queira fazer um diário muito legal pra você, mas você mesmo quer lembrar, tá bagunçado aqui, talvez você mesma queira lembrar disso daqui a um tempo, né? E aí você quer registrar aquele momento no seu journal, no seu diário, e aí você quer realmente registrar aquela visão, né? Quando eu vi
Os olhos dele eram brilhantes, eram inesquecíveis, né? Você quer registrar aquele momento tal qual você sentiu e você quer registrar isso em palavras. Então, quando a gente tá juntando essa parte do sentir, perceber, do abstrato, daquilo que tem um efeito dentro de você, estético, certo? Com a forma, o jeito que a gente vai contar essa história, é que a gente começa a construir um texto interessante, certo? Então, seja um texto que você vai entregar, né? Eu trabalho com texto, entrego muitos textos, eu escrevo muitos textos, entrego muitos textos para muitas pessoas. Seja um texto que você vai entregar, um texto para você, é muito importante que você perceba que o processo, ele une as duas coisas, a forma e a sensação. Então, a gente vai tentar não separar essas duas coisas. Quando a gente vai fazer um texto que a gente quer que seja envolvente, interessante, mas ao mesmo tempo que ele seja compreensível, que comunique, tá? E aí, ai, Dani, mas aí como é que eu faço, né? Como é que a gente faz essa parte? Bom, amiga, é uma coisa que vai demorar muito tempo para explicar, não é em um minuto. Mas vamos só começar a destrinchar um pouquinho isso? Texto, eu costumo dizer que é experiência. É experiência de vida, mas é o olhar que você tem para aquela experiência. Então, por exemplo, quando a gente fala em sabor, fui lá e provei um café amargo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a questão não é essa. Isso é uma percepção, isso é um sabor. Aí você tem essa memória, esse registro, né, desse sabor, desse café. Aí um dia você tá lá discutindo com a pessoa que você, né, seu significante lá, aquela pessoa ali, você gosta e tal. E aí a pessoa fala um negócio horroroso pra você. E aquela palavra não desce legal. E aí você tem uma sensação amarga. Como aquele café que você tomou. E aí parece que foi amargo. Como foi seu término? Amargo. E aí, de repente, você tem que escrever uma crônica sobre o time de futebol que perdeu. E naquele 7-1 houve o sabor amargo da derrota. Então, o sabor do café amargo pode ser usado para descrever um término, um desassossego amoroso, o fim da esperança de ganhar um campeonato e entre muitas outras coisas. Então, é experiência, é vivência, é começar a perceber a vida em si como fonte de inspiração, fonte de palavras, porque quando a gente nomeia as coisas, nomeia os acontecimentos, nomeia as vivências e tudo que faz parte da gente, de certa forma a gente tá já criando esse repertório para escrever. Então, Dani, não é que eu não posso usar o dicionário que é mais fácil? Pode. E é muito legal usar dicionário. Acho que o dicionário é um mundo a ser explorado, né? Dicionário de sinônimos, dicionário de antônimos, o Wise mesmo, o Aureliano, todo mundo. Mas a questão não é essa só. Isso é um passo só de todo o processo de escrita. Porque o processo de escrita, para ele soltar, para ele fluir, ele também envolve a nossa relação com as vivências, com a vida. E esse repertório, esse olhar, esse jeito de você se relacionar com as coisas que te acontecem, esse se expor a experiências e traduzir essas experiências, faz parte do processo de fazer um texto legal, um texto envolvente, um texto que a pessoa fala, rapaz, mas não é que isso, uma menina falou aquilo ali que eu pensei. Uau, é isso. Então, quando a gente percebe a vida, não só como uma coisa que a gente está vivendo, agindo, reagindo, mas quando a gente consegue perceber que as coisas têm nome, os sentimentos têm nome, as sensações têm tamanho, têm formas, têm cores, têm sabores, e que isso pode ser traduzido em palavras,
a gente começa a perceber que a escrita é mais do que sentar com papel e branco. Então, eu vi uma nuvem, eu vi um cachorro. Isso também é parte do processo, mas ele é uma pequena parte do processo. Então, se você quer fazer um texto envolvente, um texto que as pessoas, nossa, esse aqui eu vou contratar, pode me mandar outro. Ele passa por aí, né? Então, claro, você não precisa fazer tudo isso. Talvez você queira só fazer um texto super convencional, né? Descrevendo o cachorro, a nuvem, a grama e etc. E pode acontecer também que seja um texto legal, competente, né? E que, enfim, esse texto seja aí amado também. Porém, aquele que... Caramba, né? Puta, mexeu comigo isso daqui. Ele vem também do nosso olhar. Agora, não se preocupa em imprimir esse olhar na primeira pessoa no texto. Não é sobre isso. Não é sobre contar a sua vida ali, né? Ficar redigindo minha vida ali. Não é isso. Pode ser, se tá fazendo uma coisa pessoal, tipo o seu Instagram, tipo o seu blog, o seu diário, tudo bem. Mas quando você vai entregar um texto, muitas vezes a pessoa tá nem aí pra tua vida. Mas é essa mesma experiência de vida que vai estar ali no jeito que você entende que aquela palavra pode ser usada em vários contextos. Porque você experimentou essa palavra em vários contextos. Você viu, você ouviu outras pessoas, outras histórias. Então, o escritor, né, o redator, a pessoa que escreve, que coloca as suas palavras num papel, ou hoje em dia não é mais papel, né, Dani? Todo mundo tá usando um computador ou celular no caso, então tudo bem, não importa, eu gosto de falar papel porque, desculpa aí. Mas a questão não é nem essa, bem, a questão não importa onde você vai botar essas palavras, mas a questão como eu vou transformar, independente do tipo de texto que eu tô escrevendo, a minha vivência, a minha experiência, o meu repertório, as pessoas que eu vi, os lugares que eu fui, os livros que eu li, em um grande banco de dados do qual eu posso pensar referências, até para dar uma busca no Google, até para procurar algo no dicionário, para criar um texto realmente interessante para quem tá ali lendo, para quem tá ali, se é para um roteiro aí de vídeo, enfim, qualquer coisa que você vai fazer, tá bom? Um beijo, espero que essa dica tenha sido legal e talvez um dia, talvez nunca mais esse é do Varanda News, né? Eu faço uma outra aí pra gente falar um pouco sobre esse assunto porque é muito gostoso. Um beijo.